Para tudo que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai querer assistir esse vídeo até o final. A bomba que nós estávamos esperando que fosse soltada pelo Elon Musk, na verdade foi publicada agora pelo Comitê de Assuntos Judiciários, pelo Congresso americano. Um documento mostrando as decisões ilegais e absurdas do Moraes de censura, do Alexandre de Moraes, sem fundamentação, o que vai totalmente contrário à nossa Constituição, ao Marco Civil da internet. Mas o pior do que isso, o que o relatório fala sobre Alexandre de Moraes. A situação está tão absurda que agora o Congresso americano já reconhece Alexandre de Moraes como um ditador e isso está documentado no que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ó, um ataque à liberdade de expressão e administração e o silêncio da administração Biden. O caso do Brasil. Logo aqui eles entram no Brasil, logo no início tem uma introdução e aí vem a parte onde já começa a falar do Brasil. São 541 páginas. Eu vou falar da introdução e das principais decisões do Moraes sem fundamentação. Isso aqui é um escândalo que deveria tomar conta do Jornal Nacional do começo ao fim nesse domingo. Mas como eu sei que eles não vão fazer isso, você vai ver aqui. Em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo poderes para agir como investigador, promotor e juiz, tudo num caso só. All at once, tudo de uma vez só em alguns casos. Ao invés de usar o promotor, o Ministério Público ou um oficial da lei para abrir uma investigação, o então presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, emitiu uma ordem garantindo à Suprema Corte a autoridade dela mesma abrir investigações. Esse mesmo presidente, um antigo presidente da Suprema Corte, já criticou abertamente esse tipo de decisão por ser contra a Constituição brasileira. Nessa ordem sem precedente, Toffoli selecionou um amigo da Suprema Corte Brasileira, do STF, Alexandre de Moraes, para conduzir essas investigações na Corte. Moraes, Moraes que se juntou à Suprema Corte em 2019, Moraes tem sido descrito como um animal político com esperanças de ser um presidente do Brasil algum dia. Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O superior, o TSE, né, no caso, é a mais alta corte no Brasil que monitora os processos eleitorais e frequentemente é a corte que emite ordens impondo a censura de suposta desinformação sobre eleições. Com esse novo extraordinário poder, com esse novo extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Moraes repetidamente ordenou as plataformas das redes sociais para remover posts e contas, mesmo quando muito do conteúdo não quebrava as regras. E frequentemente sem dar a devida justificação ou fundamentação da sua decisão. Como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais fizessem busca e apreensão em empresários em julho de 2019. Em adição, ele congelou contas bancárias e suspendeu as contas nas redes sociais. Previamente, Moraes tinha ordenado a Polícia Federal a invadir 10 endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. E aí uma parte mais interessante aqui, ó. Aqui tá falando que vai mostrar todas essas decisões e tudo mais, e aqui. As intimações e documentos, as intimações e relatórios revelam que, desde 2022, o STF no Brasil, a Suprema Corte Federal, na qual Moraes servia como ministro, e o Superior Eleitoral do Brasil, no qual era liderado por Moraes, ele era o presidente, ordenou à empresa X, ou antigo Twitter, a suspender e remover aproximadamente 150 contas numa popular plataforma das redes sociais, que é o X, né? Essa exigência de censura foi direcionada especificamente a críticos do governo brasileiro, conservadores, membros conservadores do parlamento, jornalistas, membros do judiciário e até mesmo cantor gospel e estação de rádio. Em outras palavras, qualquer um com uma plataforma que criticasse o governo presente agora, no governo Lula. A Corte Brasileira, especificamente Moraes, justificou a censura com a base de que é necessário, apropriado e urgente parar a possibilidade de propagação do discurso de ódio, subversão da ordem e encorajamento de quebrar as instituições e a normalidade democrática, bloqueando contas nas redes sociais. Frequentemente essas ordens eram dadas para as plataformas com 2 horas para que fossem executadas e com multa de $20 mil, em torno de R$100 mil. E aqui fala um pouco sobre o caso do icônico do Monark, que nem de direita mas começou a criticar o Alexandre de Moraes, e aí tá. Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Aí aqui ele vai mostrar, aqui estão subsets, 300 contas de brasileiros
que 300 contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o X a censurar. Então eles ainda estão tentando censurar. Vamos lá. Bolsonaro, Marco Duval, Alan Rick, alguns exemplos, né? Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Cristiano Brasil, Ed Raposo, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon, Ludmila Lins Grilo, Marcelo Rocha Monteiro, Davi Sasser, Rádio RCN. Aqui nós temos nesse relatório 22 ordens do Moraes com tradução, 23 ordens sem tradução e 37 ordens da Suprema Corte Brasileira, emitida pela Suprema Corte Eleitoral. Tá? Então nós temos aqui 50, 80, 90 ordens de censura. Cada ordem pode ter 10, 5, 2 pessoas. E aqui alguns exemplos dessas petições. Então, eu vou mostrar para vocês, vou pegar um aqui, vamos pegar Nicolas Ferreira, certo? Nicolas Ferreira, que foi censurado várias vezes. Beleza, vamos lá. Aqui está uma decisão para censurar o Nicolas. Ela começa aqui. Dá uma olhada no absurdo que é isso aqui. Tudo sob sigilo, todos investigados sob sigilo, advogados sob sigilo. O problema é que nenhum desses tinham advogados na época, porque nem sabiam da existência desse tipo de censura. E tá aqui, Nicolas Ferreira sendo censurado, Bárbara do Te Atualizei, como Monark, Patriotas, Nicolas. Ele simplesmente manda derrubar essas contas, todas essas contas, todos esses perfis, sem uma fundamentação. E aí fala, em vista da natureza de confidencialidade desses procedimentos, se torna necessário que espaços sejam tomados para manter a confidencialidade. Ou seja, não era para o Twitter falar que estava acontecendo por causa de uma decisão judicial. Olha que interessante. Está aqui, ó. Diante do caráter sigiloso desses autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Olha que absurdo. Não fala, não tem explicação. Aí tem lá, Paulo Generoso, outra pessoa. Não, aqui, são 541. Se eu for mostrar todas aqui, a gente não sai daqui nunca mais. Nicolas Ferreira foi censurado mais de uma vez. Aqui está uma representação contra o Nicolas. Se eu botar meu nome, olha só, vou botar meu nome aqui rapidão, Geyer. Aqui está meu nome, como se eu tivesse falado que a OACB era, na verdade, a OAB, quando eu fui defender os presos do 8 de janeiro. Isso por ter defendido os presos do 8 de janeiro. Meu nome depois aparece de novo aqui, a tradução. Aqui, uma fundamentação para derrubar o meu perfil no Twitter. Só que aí não tem fundamentação nessa decisão. Simplesmente não tem. Só fala que tem que ir lá e derrubar. E esse perfil está derrubado até hoje, inclusive. E são centenas de decisões como essa. Cara, vou colocar... Se eu colocar Bolsonaro, vai Zambelli. Não, cara, Carla Zambelli aparece... Meu Deus do céu. Ela aparece 29 vezes. A Carla Zambelli aparece aqui 29 vezes. André Valadão. Teve censura porque associou Lula a ditadores. Teve censura porque associou Lula a ser a favor do aborto. As coisas mais absurdas que você possa imaginar. Tá aqui um documento do escritório de advocacia do Zanin. Tá, pedindo a censura do Nicolas Ferreira por causa desse post onde ele fala faz o L. Olha o absurdo isso aqui. Pedindo a censura do Leandro Ruschel, porque ele associa o Lula a Maduro, como vocês podem ver aí. Venezuela, a ditadura da Venezuela. Isso aqui é um escândalo, gente. Ó. O mundo agora não tem mais dúvida. O Brasil é uma ditadura. A liberdade de expressão já não existe aqui dentro. E esse documento de 541 páginas publicadas mostram todas as decisões ilegais do Alexandre de Moraes sem fundamentação. Ele decidia o que poderia ser dito e o que não poderia ser dito na internet. Ele, uma pessoa, decidindo o que as outras 217 milhões podem ou não podem falar. E se ele não gostar, busque apreensão, investigação, prisão e censura nas redes sociais. Se isso não for a definição de ditadura, eu não sei o que é. Compartilhe esse vídeo, galera. Meus amigos, certamente vocês viram aí que várias imprensas parece que mudaram da água para o vinho e todas elas ao mesmo tempo passaram a criticar o Alexandre de Moraes, a falar de censura, chamar as coisas pelo nome. Mas isso daí não ocorreu porque baixou o Espírito Santo neles, não. É porque certamente nessa publicação programada, porque eles conversaram entre si, debateram tudo isso que está acontecendo, falaram do cenário e fizeram um prognóstico para um futuro onde as coisas vão mudar, onde essa maré vai mudar.
E para que não tenham que passar o vexame de lá na frente, quando o barco estiver afundando e todo mundo estiver vendo, eles tiverem que mudar a sua narrativa, eles passaram a antecipar isso, para tentar preservar o pouco de credibilidade que lhes resta. Mas essa conduta deles é importante. Por quê? Porque eles já estão enxergando que lá na frente, ou logo ali na frente, as coisas vão mudar. E é só o começo. O Elon Musk, quando ele for depor, ele vai apresentar documentos que vão dar ensejo a novos fatos. Então, não se trata do Twitter Files Brasil de ser uma página virada de uma coisa do passado. Não, só está começando. A gente ainda vai assistir com certeza o que o Comitê Judiciário está fazendo, né, de requisitar documentos, trocas de e-mails e conversas entre órgãos oficiais do governo americano e o TSE e Alexandre de Moraes, para saber se o governo Biden está metido nisso tudo daí. Foi basicamente isso que veio à tona no último vídeo do Michael Schellenberg, que está denunciando o Twitter Files Brasil. Além disso, o que muita gente já está falando na internet é: calma aí, se o X do Elon Musk está reclamando que foi obrigado a violar as leis brasileiras para censurar perfis de direita ou perfis críticos ao Lula, por que o Facebook, o Instagram, Google, o YouTube não fizeram a mesma coisa? Será que eles não receberam as mesmas ordens do Alexandre de Moraes? Será que eles receberam e nada falaram? Será que há um conluio entre essas pessoas, já que a Meta trabalhou em parceria com o TSE nesse chamado combate à desinformação, que agora todo mundo está vendo que nada mais é do que censurar críticos a Lula para permitir a eleição do Lula? Muitas perguntas ainda estão por vir, e certamente dia 7 ou 8 de maio essa audiência do Elon Musk no Congresso americano será explosiva. E como diria, né, o filósofo Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Ele se reinventa, ele dá o dedo para não perder o braço. E é isso daí que a gente está assistindo nesse exato momento. Vocês ainda vão ver, antes do navio terminar de naufragar, muita gente mudando de narrativa. Muita gente que hoje você critica vai estar com um discurso de paladino da liberdade. Quando isso daí acontecer, meus caros, pode ter certeza que a vaca já foi para o brejo e a gente vai ter conseguido chegar numa vitória importante. Não para mim ou para qualquer deputado ou político brasileiro, não. Mas para a democracia de verdade. Esse vírus que está sendo gestado aqui no Brasil, ele tem uma novidade muito específica, que é o quê? Que é a possibilidade de monitoramento de cidadãos, punições, uma verdadeira ditadura, vindo através das mãos do judiciário. Na Europa, nos Estados Unidos, isso ocorre através do poder executivo. Então o Brasil, ele é um balão de ensaio. E isso daí é o que me faz crer que as possibilidades aventadas pelo Michael Schellenberg de envolvimento de autoridades e inteligências estrangeiras nesse processo que a gente está vivendo no Brasil, de fato, seja verdade. Mas isso ainda vai ter que ser comprovado. No entanto, o que o Congresso americano está fazendo, o que o deputado Jim Jordan, né, que é o presidente da CCJ americana, o Comitê do Judiciário, ele está basicamente detonando esse vírus que nasceu no Brasil. O que está acontecendo no Brasil está servindo de modelo tipo exportação. Vocês estão vendo, né, que várias autoridades envolvidas nesse processo de censura estão indo ao exterior para dar palestra, para falar do modelo brasileiro de preservação da democracia. Daqui a pouquinho vai ter outra, né, semana que vem em Londres. E aí a gente está vendo que o Congresso americano não está também trabalhando apenas para garantir a liberdade, para garantir a primeira emenda americana, o que já é demasiado nobre, com certeza, mas também para garantir que eleições serão mais íntegras e limpas em todo o mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, que terá uma eleição em novembro agora. Isso vai ter impacto aqui no Brasil, também nas eleições, pode ter certeza. E aí eu te falo, nós nunca vamos parar e a gente vai vencer. Deus abençoe a todos nós.